Boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está assistindo. A gente está começando mais um Dons no Serviço do Reino. Esse que é um projeto do blog Encorajamento. Eu me chamo Tiago Rodrigues e a gente tem o costume de trazer pessoas aqui, pastores, missionários, muitas vezes evangelistas, pessoas que têm um dom e que exercem esse dom para a glória de Deus e para o reino do Senhor Jesus Cristo. E a gente tem como objetivo com esse projeto motivar você que às vezes não se encontrou, que às vezes ainda está precisando ainda de um despertamento, a se envolver em alguma área e despertar o dom que eu tenho certeza que Deus colocou na sua vida para servir ao reino de Deus. Hoje a gente está aqui com o pastor Jefferson Belloni. Seja muito bem-vindo, pastor. Deus abençoe aí. Hoje vamos falar sobre pequenos grupos. Não é isso, pastor? Pequenos grupos? Exatamente, pequenos grupos, Thiago. Isso aí. Então, pastor, eu queria já passar a oportunidade para o senhor. O senhor que é pastor da Igreja Metodista Wesleyana em Jericinó, né? É isso, em Realengo. Exato. Juntamente com a esposa, né? A esposa Paula, ministram para casais há mais de 20 anos. Então, eu creio que tem bastante coisa aí para passar, para nos inspirar e nos motivar a trabalhar para o Senhor. Pastor, fica à vontade para se apresentar para aqueles que não te conhecem. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, dependendo do horário que estarão aí assistindo, né? Mas é uma alegria, Thiago. Agradeço desde já por essa oportunidade. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, participar desse momento especial, né? E creio que será bastante edificante e que pessoas, né, possam ser alcançadas e possa ajudar, né, em todo esse trabalho de vocês que tem sido já bastante positivo, produtivo para muitas pessoas e muitas vidas. Como já disse, eu sou o pastor Jefferson Belloni, estou pastoreando a igreja em Realengo, Jericinó, ali um lugar muito bacana, muito legal. A gente está lá nessa igreja, a nossa igreja tem um ministério itinerante e nós estamos pastoreando junto com a minha esposa já há 12 anos, já estamos lá no 12º ano, e para nós é uma alegria poder estar aqui. Temos tido essa alegria de poder transicionar uma igreja, né, denominacional nessa estrutura de pequenos grupos. Tem sido um desafio muito grande, mas também um prazer, uma alegria em poder ver como Deus tem agido, como Deus tem trabalhado em nosso meio. Então, fique à vontade, estou aqui disponível para poder estar servindo a você, a todos, e também aqueles que desejarem e precisarem. Será sempre uma honra, uma alegria. Pastor Jefferson, já queria começar com um desafio, tá? Eu queria pedir para o senhor definir quem é o pastor Jefferson Belloni. O pastor Jefferson Belloni nasceu num lar cristão. Meus pais são fundadores da Igreja Metodista Wesleyana, então eu fui desde criança nascido, né? Eu costumo dizer que corria na igreja pelos corredores, a gente vê às vezes aquelas crianças correndo, fazendo bagunça, mas ali foi o lugar que eu cresci, o lugar que eu aprendi, que me desenvolvi, e sou muito grato a Deus, né? Sou casado com a Paula, né? Tenho 2 filhos, o Lucas tem 24 anos, o Gabriel tem 21, tenho 25 anos de casado, né? Paralelo ao ministério pastoral, trabalho também numa empresa, numa multinacional, e a gente tem o desafio de conciliar a vida, né, ministerial junto com família, com o trabalho, mas me sinto muito grato, né? E eu me definiria assim, uma pessoa extremamente grata ao Senhor por tudo que Ele me proporcionou. Então, desde criança na Wesleyana, tive a oportunidade de fazer o seminário pela Wesleyana, e Deus tem nos abençoado, né? E tem sido uma grande honra poder estar servindo a Deus nesse período aí, né, de que Deus tem nos concedido. Glória a Deus. Conta um pouco mais para a gente aí como é que foi a sua conversão, né? Desde criança, e como é que foi a sua caminhada, né? Como é que o senhor resume a sua caminhada desde a conversão até os dias atuais? Bom, Thiago, eu tive uma influência muito positiva da minha família, né? Dos meus pais, principalmente. Tenho outros 2 irmãos que são pastores, são referenciais para mim também, vida, ministério. Então, eu me sinto um privilegiado por ter nascido já nesse lar. Mas, como jovem, né? Quando jovem, eu acabei, né, fugindo um pouco daquilo que Deus tinha para mim. Fui curtir um pouco sem sair totalmente da igreja, mas fiquei um bom período na igreja,
mas fora ao mesmo tempo, né? Sem aquele compromisso, sem uma vida dedicada ao Senhor, mesmo tendo a convicção de um chamado, mas eu nunca quis, sempre corri, fugi. E chegou um momento da minha vida em que as coisas foram se fechando, né? De tal forma que eu não consegui conter mais aquilo que o Espírito Santo estava no meu coração, né? E todo um propósito de Deus. E Deus, ele teve seu momento para poder restaurar. Eu me casei, conheci a minha esposa, né? Fui militar e conheci minha esposa também no Exército. Então, dois jovens que se casaram e o início do casamento muito conturbado. E mesmo sendo um cristão, mesmo tendo todo um referencial, Deus estava distante, né, daquilo que a gente deveria trazer para a nossa vida, para o nosso casamento. E a partir dessa restauração do casamento, Deus foi completando tudo. Então, logo a seguir, a gente foi trabalhando com casais e desenvolvendo esse trabalho pastoral, mesmo sem ser pastor. E logo na sequência, esse chamado foi cada vez mais aquecendo, tomando forma, e chegou um momento que a gente não conseguiu mais conter, mais segurar, e aí nós nos entregamos de forma completa a Deus. E aí veio todo o chamado, todo o trabalho, seminário, até a consagração, nomeação, e hoje temos seguido aí, caminhado nesse propósito juntos, né, como casal, a partir da restauração do nosso casamento, que ali foi que nós entendemos que nós estamos unidos para um propósito, e a nossa dificuldade foi entender que a gente deveria se unir para que esse propósito se tornasse uma realidade na nossa vida. E como é que aconteceu esse seu despertamento para a área pastoral, né? O senhor está falando aí um pouco também disso, mas como é que foi detalhadamente isso pessoalmente, essa chamada lá dentro de, olha, você foi separado para o ministério pastoral? Olha, Thiago, eu sou meio teimoso, né? Pelo menos eu fui muito teimoso, na verdade. Eu vim de uma forma que Deus precisava trabalhar de uma maneira muito peculiar comigo, né? Então, eu vou resumir aqui um pouco nessa caminhada, mesmo tendo a certeza do que Deus queria para mim, eu fugindo disso, mas chegou um determinado momento em que eu tive um sonho, e na verdade esse sonho, ele foi muito real para mim. Eu não saberia nem descrever se era um sonho ou se era algo real que tinha acontecido. Mas resumindo aqui, eu sofria um acidente de carro, eu tinha o meu filho, Lucas, apenas, ele tinha 1 ano e pouco, 2 anos de idade. Nesse acidente, o meu filho morreu. Então, esse processo em que a gente estava ali no luto e aquele questionamento, primeiro você nega, depois você quer encontrar a resposta, né? Aquele ciclo do luto. E eu comecei a ver ali naquele sonho o meu filho sendo sepultado, e em cima tinha uma bandeira. E eu olhava para aquela bandeira, né, até então, e de repente eu olhava, voltava o meu olhar de novo, aquele caixão, meu filho sendo enterrado, e via sobre o caixão uma Bíblia. E eu falava assim, Senhor, por que essa Bíblia está aí? O meu filho morreu e eu não coloquei, não sei por que essa Bíblia está aí. E eu chorava de forma copiosa porque eu sempre queria muito, né? Sempre desejei muito ser pai. E eu falei assim, e o que eu tenho de mais precioso que o Senhor me deu, o meu filho, o Senhor está tirando ele de mim. Como é que eu lido com isso? E agora eu estou vendo a Bíblia aí, isso para mim é muito difícil de entender. E Deus ministrou ao meu coração naquele mesmo momento, dizendo assim, meu filho, eu estou provocando isso em você para você entender que a dor que eu sinto por aquilo que eu tenho te dado, que é o de mais precioso, que é a minha palavra, é o mesmo sentimento e dor que eu estou permitindo que você sinta ao sepultar o seu filho. E aquilo foi muito marcante para mim, e eu chorava porque foi muito forte aquilo. E, Tiago, eu acordei e eu fui correndo ver o meu filho, porque aquilo foi tão real para mim. E meu filho estava dormindo no quarto, mas eu via ele vivo e eu não conseguia deixar de ter ainda aquele sentimento, aquela dor do luto. E Deus me permitiu ficar 1 semana olhando para o meu filho e sentindo a dor da perda do meu filho, do luto. E o Espírito Santo de Deus sempre ministrando.
o teu filho está aí e você também está. Deus tem agido com graça sobre a sua vida, mas te dando a oportunidade de você compreender que o mais precioso Ele tem te dado e você tem negado. Então, esse sonho marcou muito, mas ainda assim não foi suficiente, porque depois que passou o luto, veio um novo processo, eu continuei me dedicando, eu estava muito apegado à vida profissional e um desejo de crescer e a profissão, né? Então eu continuo trabalhando, mas a minha dedicação era 100% às coisas do trabalho. E nesse processo, nessa caminhada, tive o segundo filho, e a partir da restauração do nosso casamento, que Deus começou um novo trabalho na nossa vida. A gente começou a trabalhar com casais, e em algum momento a gente sentia que requeria algo mais, algo maior. A gente estava, de certa forma, já pastoreando, né, cuidando de famílias, mas que faltava algo ainda, e Deus começou a colocar isso em nossos corações. A Paula também, ela nunca foi favorável. E eu tinha a clareza de que Deus teria que trabalhar com os dois. Então, se eu sabia do meu chamado, mas ela não concordava, então ficava tudo muito tranquilo. Para os dois ficava assim, ó, estamos fechados, né? Você não quer, você não concorda, então também não quero, então Deus vai ter que trabalhar no nosso coração para isso. Então, a partir dali, mesmo ter esse entendimento na restauração, eu continuei ainda resistente. E aí Deus me deu pelo menos duas situações, né? Uma, eu estava na casa de uma dessas famílias, que a gente acabou tendo um momento de comunhão e a gente cria muitos laços assim, e nessa família eu me deparei de frente para uma televisão e tinha, não lembro o nome do pastor, mas alguém colocou um DVD e tinha alguém pregando. E eu sentei muito perto da televisão e de repente a pessoa parava tudo que estava fazendo, como estava ministrando, e falava diretamente comigo, olha, eu estou parando aqui para poder falar com você. E eu fiquei 1 hora com a televisão ministrando, as pessoas ao meu lado não estavam entendendo e eu chorava, e era uma festa, todo mundo num ambiente de festa e eu só chorava. E quando terminou aquele momento eu falei assim, Senhor, realmente tu está me chamando para esse ministério. Mas houve ali ainda uma resistência muito grande e eu falei assim, então se o Senhor falou comigo, usa alguém então para confirmar se é isso mesmo. E Deus naquele mesmo momento na festa falou assim, então ajoelha aí na frente de todo mundo. E eu me lembro que eu me ajoelhei num ambiente de festa, lembro que tinha um tapete, e ali começaram a orar, e uma pessoa que estava lá levantou, e Deus usou aquela pessoa e falou assim, olha, eu tenho falado, eu tenho te chamado para essa obra e você tem resistido. E eu fiquei ajoelhado. Quando eu fiquei ajoelhado ali, terminou aquele momento, orou todo mundo embora, eu não conseguia falar com ninguém. E essa pessoa foi embora, e o meu coração se fechou de novo. E aí eu falei assim, Senhor, se ele falou comigo, então faz ele dizer que realmente, porque na minha cabeça veio assim, eu estou aqui ajoelhado, se ele colocou a mão no ombro de quem estava do lado e falou com outra pessoa e não era comigo, aí a pessoa desceu, foi embora. Quando estávamos já encerrando, né, todo mundo, a pessoa voltou, era um casal, e ele falou assim, eu já estava indo embora, mas eu queria saber se você estava indo para lá, me dar uma carona. Eu falei, não, eu te dou uma carona. Aí entrou no carro e falou assim, eu já estava chegando em casa. E Deus mandou eu voltar para poder falar com você, que era com você que ele estava falando. E eu lembro que ali eu percebi que realmente não tinha jeito. Falei assim, então trabalha isso no meu coração. Então foi todo um processo onde Deus foi colocando esse amor, esse desejo. E estamos aí nessa caminhada já há 18 anos praticamente, que Deus tem ministrado aos nossos corações. Glória a Deus. Eu ouvindo aqui, né, me lembra até Gideão, né, pedindo para Pô, Deus falar com ele. eu não sei se eu fui pior ainda, né, do que Gideão, porque foi um processo que, mas graças a Deus sabe, né, de cada um, e que eu precisava ter essa convicção, né? Sim, e é difícil você conhecer um pastor que ele foi assim, né, tranquilo para o chamado. Ele sempre tem essas primeiras, né, essas primeiras teimosias, vamos dizer assim, né? Sim, e bastante, né? Pastor Jefferson, a gente vê muito na igreja, né, no desenvolvimento de dons, né, as pessoas que têm dons para servir, mas a gente vê que a igreja ainda tem muitas necessidades e que muitas vezes as pessoas não se engajam, né, ali nessas necessidades da igreja.
qual conselho, o senhor que é pastor de uma igreja, o senhor que hoje pastoreia uma igreja, qual conselho o senhor daria para essas pessoas que muitas vezes veem a necessidade da igreja e muitas vezes não se lançam tendo condições de se lançar? Tiago, a gente entende, e eu compreendo dessa forma, que você servir no reino não é uma opção para quem é cristão, né? Você frutificar é um dever. E todo cristão, e podemos citar o próprio Evangelho no capítulo 15 de João, onde o Cristo ele faz aquela analogia, né, sendo ele a videira e o Pai o agricultor, né? E ele fala que todo ramo em mim, ele precisa frutificar, ele deve frutificar. Aquele que frutifica, ele limpa para que produza ainda mais, mas aquele que não produz, ele é cortado. E a consequência é que ele seca e é lançado no fogo. Nós temos outros exemplos, né, do joio e do trigo, porque o trigo ele precisa frutificar e ele frutifica, mas o joio está lá no meio, mas não produz. Ele suga os nutrientes, mas ele não produz. O ramo que está na videira, ele tem o nutriente que ele precisa para frutificar, mas ele não frutifica. Então, é uma parte que cabe a todos nós, como cristãos, produzir. Só que algumas pessoas entendem que servir ou produzir fruto refere-se apenas a uma transformação interna, uma mudança no caráter. Mas quando você tem o caráter de Cristo e você entende o propósito de ser um cristão, no ato seguinte à sua conversão, você já recebe a capacitação para servir. Então, em nossa igreja, isso passou a fazer parte da nossa estrutura de todo novo convertido. Nós temos um trilho que nós chamamos, que todos que chegam precisam seguir esse trilho de treinamento, de capacitação, e nós colocamos o que nós chamamos de um módulo chamado voluntariado. Ou seja, nós ensinamos, instruímos, né, a partir do ensinamento bíblico, o propósito de todo cristão de poder servir, de contribuir de alguma forma no reino. E nós podemos servir de diversas formas. Eu posso servir no ministério de louvor, eu posso servir como pastor, eu posso servir no estacionamento da igreja, e nós temos testemunhos de pessoas que o primeiro impacto dela foi quando recebeu um abraço de alguém que ainda estava no estacionamento, de alguém na rua, que estava chovendo e alguém apareceu com guarda-chuva para poder ajudar alguém, a esposa que estava com a criança ali. Então, o impacto, ele se traduz na forma de você servir, de pessoas que chegaram a passar mal em nossa igreja no banheiro, e passou mal, e estava muito mal, sujou o banheiro todo, e a forma como esses voluntários trataram com essa pessoa, ajudando essa pessoa naquele momento, marcou. E no momento que seria de constrangimento, foi o momento em que essa pessoa decidiu de estar ali conosco na igreja, né? Então, servir ao reino, independente do lugar que você esteja. Eu creio que você pode servir em alguns lugares de forma transitória, né? Hoje Deus vai te colocar no lugar, você fica ali por um período, e na medida que você vai crescendo, vai se desenvolvendo, Deus te coloca em outro lugar. Então eu creio muito nisso, mas eu entendo e aconselho a todos que revejam, estudem a palavra de Deus se ainda existe alguma dúvida. E existe um escritor, né, chamado William Tozer, e ele diz o seguinte, que muitos entendem a ideia de que precisam aceitar Jesus como seu Salvador. Mas a maior heresia e mais aceita no cristianismo é de que podemos aceitá-lo como Salvador e adiar a nossa responsabilidade, nosso compromisso de servi-lo no reino. Né? E ele vai falando da ideia do discipulado, de servir, de frutificar, e a gente realmente acredita que podemos aceitar Jesus e somente participar do culto de celebração, de ser ofertante, ser um dizimista e achar que a gente já está fazendo muito. Não. A celebração é algo que todos precisam fazer, mas servir é algo distinto da celebração. Embora tudo se resuma na adoração, pela sua expressão através do louvor, num culto celebrando ou servindo através do próprio trabalho, mas todos nós, cristãos, a partir da nossa conversão, precisamos nos colocar como voluntários para servir no reino de Deus. A gente olha para os personagens da Bíblia, né? Muitos deles
a maioria, né, foram chamados trabalhando, né? Nenhum deles foi chamado descansando ou dormindo, né? E algo também que o senhor falou aí, as pessoas aceitam Cristo como Salvador, mas esquecem também de um caráter, né, também que Cristo tem que ocupar na nossa vida, que é como Senhor da nossa vida, né? E a gente, Exatamente. como nosso Senhor, a gente faz aquilo que Ele manda, né? E a gente acaba esquecendo isso. Falando de serviço, pastor Jefferson, como é que o senhor definiria esse termo, né, serviço cristão? Porque muitas vezes isso é banalizado, né, em muitos lugares. Às vezes o serviço cristão é apenas ter uma boa conduta, né? Às vezes o serviço cristão é apenas você fazer algo relacionado à sua área dentro de um ambiente de igreja. Mas como é que o senhor definiria, de fato, a palavra serviço cristão? Eu definiria serviço cristão de uma forma mais resumida, que quando a gente fala que é algo interno, eu entendo que é uma mudança e transformação de caráter. Isso para mim não tem nada a ver com serviço, mas uma obra interna. E a partir dessa mudança e dessa concepção, você serve aos outros. Então, serviço cristão tem a ver com amor ao próximo, porque você, quando é salvo, você se relaciona com Deus. E eu sempre gosto de usar o plano da cruz para poder exemplificar isso. A cruz, ela está no sentido vertical, ela está na terra, fincada na terra, que representa a nossa origem. E ela aponta para o céu, direcionando e apontando para o nosso destino. Mas a cruz também tem um plano horizontal que revela não só a nossa origem, o nosso destino, mas o nosso propósito de servir, que está relacionado a acolher e abraçar as pessoas que estão ao nosso lado. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro propósito de todo cristão. E o fato de você amar a Deus, você precisa amar o seu próximo. E você demonstra amor servindo. Por que nós compreendemos que Deus nos amou? Porque Cristo veio a esse mundo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único filho. Ele veio a esse mundo para mostrar esse amor nos servindo. Então, como é que eu mostro o meu serviço? Eu amo tanto a Deus que eu vou servir ao meu irmão. E eu sirvo ao meu irmão exatamente por causa desse amor que se manifestou em mim. Então, de que forma eu posso servi-lo? De que forma eu posso demonstrar esse amor? E é assim que a gente procura desenvolver e ter essa compreensão. Eu não posso fazer algo para mim mesmo e dizer que eu estou servindo. O servir sempre está direcionado para o próximo. Glória a Deus. É isso aí mesmo. Agora, falando, né, sobre o nosso tema, que são os pequenos grupos, vamos falar um pouquinho sobre os pequenos grupos, né? Como é que o senhor entende a estratégia, né, de pequenos grupos para a igreja, né? Qual a importância deles para o corpo de Cristo? Eu acho que ela é fundamental. É importante a gente destacar que os pequenos grupos, eles são apenas uma estratégia, é uma ferramenta de Deus. Os pequenos grupos, por si só, eles não se sustentam. É como uma igreja que se organiza e ela funciona apenas como organização e não como de maneira orgânica, né, num organismo vivo. E o pequeno grupo, ele reflete exatamente esse mesmo sentido, esse mesmo propósito. Então, o pequeno grupo, ele para mim é o jeito que nós definimos de ser e viver a Igreja de Cristo, a melhor forma que nós encontramos de poder viver a Igreja de Cristo em nossos dias. E a gente consegue até perceber isso, Tiago, quando a gente olha para a própria igreja, né? Porque a igreja primitiva, ela surge a partir das casas, ou melhor dizendo, ela era nas casas. Porque quando se tornam cristãos, eles perderam o espaço de cultuar, celebrar no templo. Então, quando fala de igreja e primitiva, ela está falando da reunião das pessoas. Então, essa reunião dos santos, elas aconteciam nas casas. Então, quando a gente fala de pequenos grupos, não é um modismo, não é nada novo. Na verdade, é retornar o que deu origem à Igreja de Cristo, que foram as casas. O grande problema é que, com o decorrer dos anos, a igreja, ela sendo perseguida,
ela se via obrigada, até porque não poderia ter um lugar para a igreja se reunir como templo, que ficaria muito fácil para ser atacada, alcançada e ali prender as pessoas. Mas quando chega lá no quarto século, a igreja ela se associa através de Constantino como fazendo parte agora do Estado. Então a igreja ela perde esse ímpeto, agora tem os seus templos, as suas construções, e as pessoas seguem os seus caminhos de uma forma muito livre, e se perde o referencial do que é servir, porque todo mundo passou todo mundo a ser cristão, porque para você ter uma função, para você representar alguma, você tinha que se declarar cristão. Então, por ser a religião oficial, banalizou a ideia de ser cristão. Mais ainda, a construção que pega a história da igreja, em que as pessoas comuns não eram capazes de ter uma interpretação bíblica. Então, se tornou muito para quem era, para os clérigos, o conhecimento bíblico e tudo mais. Então, a gente vê todo esse movimento em que o Estado ele se alinha à religião, ao cristianismo, até chegar Lutero. E quando chega Lutero, novamente a igreja ela começa ali todo um processo de uma reforma, mas é uma reforma ainda muito teológica. E a gente trazendo aqui para o lado da igreja anglicana, tendo como referencial, que é uma inspiração para muitos de nós, né, John Wesley. John Wesley também no seu processo de desligamento da igreja anglicana, e deixar claro que não era o que ele queria, mas ele se vê agora sem o templo, e John Wesley normalmente começa o seu trabalho com os grupos, pequenos grupos. Agora ele vai pregando, multidões se convertem, e essas reuniões passam a acontecer também nas casas. Então, novamente em Wesley, quando cresce, né, e ele vive aquela experiência do coração abrasado, e muitas conversões, essas igrejas que a gente vê do movimento metodista, elas surgem a partir do trabalho nas casas. Então, toda vez que o templo deixa de ser uma opção, a gente vai para as casas, e a gente vê a forma como o evangelho cresceu através de John Wesley, né, pelo trabalho dos pequenos grupos. E eu poderia até citar aqui a própria igreja metodista wesleyana, quando ela também, através do movimento pentecostal, e aí houve o desligamento de pastores, né, que foram convidados a se retirarem da igreja metodista do Brasil, na ocasião. Esses pastores, que não foram poucos, e isso aí não aconteceu não só na metodista do Brasil, mas aconteceu na batista, na presbiteriana. Então houve um derramar de Deus, e aquele movimento, aquele ardor, aquele coração, né, abrasado, eles não conseguiram conter. Então, por causa dessa interpretação, esses pastores que seguiram agora como metodistas wesleyanos, eles não tinham templos mais. E, novamente, a igreja metodista wesleyana, ela começa todo o seu trabalho a partir das casas. E a igreja wesleyana, ela cresceu muito, desenvolveu, mas também com o tempo. Compraram seus imóveis, construíram seus templos e abandonaram, de certa forma, o trabalho nas casas. Então, hoje, quando a gente fala do trabalho nas casas, a gente entende que, ao longo dos anos, nós, como igreja, falhamos. Porque toda vez que nos organizamos, abandonamos as casas. E a gente entende que, biblicamente, as casas sempre fizeram parte do projeto de Deus para alcançar as multidões. Entende? Então, eu entendo claramente que não é novo, muito pelo contrário, defino como um resgate à origem e aos modelos da igreja primitiva. Muito legal. E tem diversos nomes, né, que as pessoas dão, as denominações dão. Muito se ficou famoso aqui no Brasil como o nome de célula, né? Mas existem também outros nomes. Existe grupo familiar, existem outras nomenclaturas. Bom, na igreja metodista wesleyana, eu sei que o nome é GCEL, né? Isso é muito famoso entre as metodistas wesleyanas. Explica para a gente esse significado do nome aí, visão, propósito. Sim, é importante destacar que a nomenclatura não quer dizer nada, tá? São todos pequenos grupos, e não importa se é grupo familiar, se é célula, né? Então, nós trabalhamos com a ideia do GCEL, primeiro assim, para trazer uma coisa, que a igreja wesleyana, por um tempo, ela se fechou muito, né? Com o crescimento do G12, houve uma deturpação muito grande do conceito, do modelo original, e algumas desconstruções foram necessárias
mas quando falava em pequenos grupos, logo se associava ao G12 e uma resistência. Então, a ideia de não usar o nome de célula ou qualquer outra coisa que pudesse associar a ideia, né, que foi muito marginalizada, né, do G12, então a igreja ela se fechou. Então, quando fala no GECEL, a gente está falando da mesma coisa, tá? Dos pequenos grupos. É lógico que cada denominação ela segue de acordo com a sua ideia teológica, mas em sua essência isso não muda, tá? E todos eles trabalham com o mesmo propósito, mas caminham dentro de uma direção, de uma visão, dentro da sua própria estrutura organizacional, o seu modelo de igreja, né? Então, quando nós falamos de GECEL, nós estamos falando, né, o acróstico, ele significa Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. Então, é um grupo que visa o crescimento por meio da evangelização e da unidade, que é a comunhão. E é uma forma da gente poder expressar o que a gente pretende através do trabalho com os pequenos grupos. Muito legal. Pastor, eu imagino que o senhor, na igreja, aí é o responsável por formar os líderes, né, desses pequenos grupos. E aí, como é que é feito esse processo, né? Como é que os líderes eles são formados? Qual o tipo de treinamento que esse líder deve ter, né? Qual é a característica também pessoal, né, desse líder? Quais características ele tem que ter aí para liderar um pequeno grupo? Bom, Tiago, muito interessante tratar isso. Todo líder ele precisa ser considerado um obreiro, né, aprovado dentro do que a própria igreja ela considera. Então, alguém que seja um exemplo, que tenha um caráter, né, uma conduta, uma vida cristã, que seja um modelo, alguém que possa inspirar confiança, né? É importante a gente destacar que não necessariamente precisa ser alguém que seja um teólogo, um pastor, ou alguém muito próximo disso, porque o modelo ele é muito simples. Então, você não prega, não é um culto no lar onde você tem que pregar, né? Nós adotamos o modelo de carta pastoral, que é nada mais, nada menos do que o resumo do que a gente aplica, né, na mensagem de domingo. Então, essa carta ela é preparada, mas quando ela vai para o pequeno grupo, o líder ele não prega em cima dela. Na verdade, ele compartilha sobre o que foi a mensagem, e aqueles que já são da igreja, que participaram do culto, eles compartilham da sua própria experiência sobre a mensagem, o que Deus tratou, o que Deus ministrou. E aí uns vão falar, poxa, eu fui ministrado sobre isso, a minha família, né, houve conversão, houve cura, nós fomos libertos, aquilo impactou, transformou a minha vida, eu já coloquei em prática. Então as pessoas vão falando das suas próprias experiências, daquilo que tocou o seu coração. Não é a ideia de fazer uma nova pregação. Então, tendo uma carta, e esse era um modelo muito próximo do que John Wesley fazia, né? John Wesley mandava as cartas e as pessoas liam aquelas cartas. E o propósito ali é de reunir, é de orar, né, ao final, e vai percebendo as necessidades uns dos outros, porque a proposta do pequeno grupo é que ele seja pequeno. Então, quando ele cresce, ele precisa necessariamente multiplicar. Então, serão 2 grupos pequenos, nunca um grupo grande. Porque o líder ele precisa cuidar e cuidar bem daquelas pessoas. O líder ele exerce um papel pastoral. Então, essa característica ela precisa ser observada pelo pastor da igreja, pela coordenação, pela supervisão, seja quem for o representante ou o líder responsável. Mas essas características elas são observadas, mas elas também são desenvolvidas a partir do treinamento. Então, nós temos em nossa igreja o que nós chamamos a Escola de Formação de Líderes, a EFL. Então, são módulos que cada líder precisa passar. Por exemplo, nós temos um módulo que é do discipulado. As pessoas vão aprender o que é discipulado, por que discipular, né? O que de fato é discipulado, porque muitas pessoas entendem que discipulado é uma reunião que você tem na igreja e dá um estudo bíblico e ali você está discipulando. Não. A gente se aprofunda dentro de um modelo discipulado de Jesus Cristo, como Jesus discipulava, que é vida na vida, entender, compartilhar do pão, é na mesa, né? Então, a gente traz toda a ideia do que é um discipulado. Depois ele tem a oportunidade de passar por um módulo que nós chamamos de visão e prática. Esse módulo visão e prática vai trazer a visão dos pequenos grupos e como ele funciona na prática. Então, dá toda a organização, de toda a orientação, porque embora a proposta seja de um trabalho informal,
ele precisa ser muito bem estruturado e organizado, até para ele, na prática, ser informal. Então, a proposta ali não é um estudo bíblico, é a gente levar dentro de uma seriedade, mas com muita leveza, não sendo tão ortodoxo, mas também seguindo uma liturgia orientada, leve, de forma que qualquer um que, mesmo não sendo cristão, ele possa participar e possa compreender tudo que está sendo compartilhado ali. Mas falando do líder propriamente, tendo essas características, esses requisitos para ser um líder, e a gente pode pensar em qualquer líder, modelo e formato que a gente coloca em nossas igrejas locais, passando por esse requisito, ele recebe esse treinamento e ele vai também, dentro desse treinamento, ele tem um treinamento prático, porque esse líder ele começa a ser desenvolvido também na prática dentro do próprio pequeno grupo. Todo líder ele passa a ser primeiro um auxiliar. Então ele auxilia, aprende sobre toda a dinâmica, toda a proposta, ele é treinado, é preparado e ali depois ele vai estando associando a prática e a parte teórica que é através da escola. E até onde, né? Porque muitas vezes a igreja ela confunde esse papel de um líder, né, de pequeno grupo com o papel de um pastor, né? Até onde os líderes de pequenos grupos eles devem dar conta de demandas que surgirem e a partir de que momento eles precisam essas demandas elas precisam ser encaminhadas para o pastor para que não haja, né, de fato essa talvez excesso de responsabilidade que muitas vezes o líder não vai ter a bagagem do pastor ou até mesmo o suporte ou a palavra pastoral para socorrer. Mas até que ponto o líder intervém, até que ponto ele passa para o pastor as demandas? Muito interessante. Então, Tiago, o líder, ele exerce sim um papel pastoral. Ele precisa entender que ele está ali para pastorear, para cuidar. E quando a gente fala de pastoreio, exercer o ministério pastoral está muito associado ao chamado de cuidar de vidas, porque o pastor ele cuida. Então, mesmo um líder estando lá, ele exerce o papel, sim, de estar pastoreando aquelas pessoas sem o título. Então, como é um grupo menor, não se torna algo tão pesado para ele. Mas certamente surgem demandas que fogem um pouco à sua alçada, e isso acontece com todos nós. Eu, como pastor, às vezes surgem algumas demandas que eu preciso pedir ajuda, compartilhar, dividir. Então, todo líder, ele tem um supervisor. E o supervisor está ali, né? Para você ter uma ideia, a gente trabalha um material do pastor William, da Igreja Multiplicadora, né, Batista, aí que você conhece, tem o conhecimento da Batista. Então o pastor William Salgado, ele desenvolveu um livro que a gente usa para treinar os nossos supervisores. E por que eu estou fazendo menção? Porque a ideia do livro, o que ele traz em si, é assim, a supervisão como sendo a arte de aliviar a mochila do líder. Então, o papel do supervisor é aliviar todo esse peso que um líder possa ter. Então, é importante destacar que o líder ele nunca anda sozinho. Como supervisor, também não anda sozinho. Tem um coordenador que está com ele, e aí tem um líder, e cada um tem sempre alguém que ele pode compartilhar para ele não andar sozinho, para ele não ter nenhum peso, nenhum sobrepeso, nenhuma sobrecarga. Então, ele é orientado, assim, o que ele sabe, o que ele pode resolver, ele resolve. Mas aquilo que ele não consegue, aquilo que está acima, ele vai sendo orientado a passar para o supervisor e assim vai escalonando até quem de direito para poder ajudar e contribuir com cada líder, com cada demanda. Legal, muito legal. Como é que ocorre, né, essa escolha de pessoas que estão ali, que são possíveis, né, líderes, potenciais líderes, né? De que forma que eles são acompanhados? O senhor disse que tem o treinamento, né? Mas de que forma eles são vistos, apanhados e acompanhados para esse treinamento? Bom, a maioria das igrejas que trabalham com a ideia de pequenos grupos, eles têm como um propósito que segue um fluxo para todos que chegam à igreja, né? Então,
a igreja, qual o primeiro passo da igreja, né? Qual o caminho que ela segue? Primeiramente, ela precisa ganhar pessoas. Então, primeiramente, ela ganha, cuida através do pastoreio, depois prepara essas pessoas, treina essas pessoas, capacita essas pessoas e depois envia. Quando a gente fala do GECEL, e pode variar um pouco para uma outra visão, mas o GECEL ele tem 5 pilares. Quais são os 5 pilares do GECEL? Primeiro, é a comunhão, a evangelização, o discipulado, o serviço cristão, e o resultado natural desses 4 pilares é a multiplicação, porque ele vai crescer, que é orgânico, ele cresce e precisa multiplicar. Então, o serviço cristão, ele começa a ser observado e desenvolvido no pequeno grupo. Você já viu que alguém está ali, está comprometido, que participa, tem proatividade, opa, olha, eu vou te direcionar para cá. Então nós temos, como nós falamos, um trilho para todo novo convertido que chega na igreja. Então ele vai ter um discipulado, e o discipulado é fundamental para isso acontecer. O discipulado inicial, nós chamamos como sendo aquelas primeiras orientações àquele que se converte. O que é arrependimento, o que é batismo, e essa pessoa ela vai nesse processo poder tomar a decisão até o batismo. Depois que ela é batizada, ela vai participar do que nós chamamos de retiro do coração abrasado, né? Bem wesleyano, né? Coração abrasado. Então esse retiro é onde nós falamos que a gente tem a oportunidade de tratar de forma intensa, né? Alguns vão chamar de encontro com Deus, outros vão falar vida vitoriosa, né? E, enfim, o nome não é importante, mas a essência, ela precisa acontecer, né? Ser mantida. Então, esse retiro é como se ele estivesse ali passando por um processo intenso de cura, de libertação, de renovo, e muitas pessoas têm, sim, naquele momento, a sua vida mudada, a sua vida transformada. Então é como se fosse um antes e um depois, né? Nessa caminhada. Então, quando ele passa pelo retiro, a gente também direciona essa pessoa para um outro processo de discipulado, que aí ele pode ser um discipulado com líder, ou pode ser com auxiliar, e aí já tem o auxiliar que está sendo desenvolvido, mas quando o líder está discipulando, ele já está observando alguém. E ele já vai pegar esse alguém e falar assim, preciso de você que tem que discipular uma outra pessoa, mas eu já estou sobrecarregado. Então ele já pega esse alguém, ele continua discipulando esse alguém, só que esse alguém vai discipulando o outro. Então isso acontece de uma maneira muito orgânica, né? E quando esse líder que se propõe a se desenvolver dentro do GECEL, dentro do pequeno grupo, automaticamente ele vai passar pela visão em prática, daqui a pouco ele está fazendo o módulo liderança, que aí vai de uma forma teórica, vai orientar sobre os dons, vai orientar sobre o ministério de uma forma mais ampla, o que é honra, o caráter do líder. Então, vários processos vão acontecendo. Então, quando ele chega a concluir esse curso, normalmente ele já está pronto para poder assumir. Então, sem contar que existem estratégias também. Por exemplo, o pequeno grupo ele vai multiplicar, tem 20 pessoas. Ele pode, de repente, num ambiente que seja adequado, na hora do compartilhamento, eu vou ficar com 10 aqui, você fica com 10, porque senão é muita gente e toma muito tempo. Então, todo esse processo ele vai acontecendo de uma maneira muito tranquila, né, muito orgânica, até que o próprio líder já tenha total tranquilidade para poder assumir um novo pequeno grupo formado, no caso, né? Legal. O senhor falou sobre 20 pessoas, né? Vamos a essa pergunta. Até quantas pessoas o senhor considera ideal no pequeno grupo e em que momento esse grupo ele é multiplicado, né? Algumas pessoas falam dividido, multiplicado. Eu costumo dizer aqui em nossa igreja que a gente não divide, que divisão não é coisa de Deus. Então a gente traz a ideia de multiplicar, né? Então, vamos multiplicar, dividir não. Então, essa ideia da multiplicação, ela precisa ser observada a partir de alguns aspectos, tá? Primeiro, qual é o grupo que eu tenho? Né? Eu tenho pessoas que são maduras no meu grupo. Eu vou dar um exemplo, tá? Nós temos um pequeno grupo que ele, em 3 meses, ele alcançou um número de pessoas que eu preciso multiplicar. Só que nesse processo, eu não tenho pessoas ali
que foram todos basicamente novos convertidos, para poder multiplicar. Então não adianta eu multiplicar só a partir de uma definição de números, mas a partir também das pessoas que eu tenho para que seja um novo líder. E aqui vai uma recomendação, né, que foram erros que nós cometemos e a gente vai aprendendo, né? Se você quer ter uma igreja que cresce e multiplica, você precisa primeiro focar na multiplicação de líderes. Não é esperar a demanda para ver líder. Você tem que multiplicar líder para que haja demanda. Então, essa ideia precisa ser muito trabalhada em quem quer trabalhar com pequenos grupos. Então, nós erramos bastante, mas dentro dessa necessidade, a gente sempre passa, orienta isso, mas às vezes acontece. Você chega numa família, como foi o caso, e, de repente, 20 pessoas da família se convertem. Eu vou dizer, e agora? O que você faz, né? Mas são todos novos. Então, para você pegar um líder de um outro lugar, colocar lá, talvez você não consiga desenvolver dentro de um tempo, mas é importante, assim, dentro de um número adequado, nós entendemos que o ideal de um pequeno grupo é que ele tenha entre 7 e 15 pessoas. Pode ter 6, dependendo da necessidade, você vai começar até com 5. Mas você pode ter 19, 20, pode. Só que o que você precisa ter em mente é que existe uma necessidade de você começar a trabalhar com esse grupo, essa liderança, para que essa liderança trabalhe com você, desenvolva, e você possa, com ele, já começar a criar essa estrutura para poder multiplicar. E por que é importante ter isso? Porque a partir de 15, se torna difícil você cuidar daquelas pessoas, cuidar bem. E o que acontece? Às vezes nós temos o engano, o erro, carregamos conosco, que uma igreja grande ela não é pastoreada. E isso é um engano. Porque às vezes uma igreja grande ela cuida melhor do que uma igreja pequena. Porque se for só o pastor sozinho para cuidar de uma igreja com 100, 150 pessoas, ele não vai cuidar de 150. Mas se ele tem bons líderes ao seu lado, que esses líderes vão ter pequenos grupos, cuidando de 10, aí a gente vai lembrar lá de Jetro, o conselho de Jetro, né, com Moisés, de poder dividir, né, em grupos, para que esses grupos eles possam ser atendidos. Então, levantem aí. Mas se ele tem bons líderes ao seu lado, que esses líderes vão ter pequenos grupos, cuidando de 10, aí a gente vai lembrar lá de Jetro, o conselho de Jetro, né, com Moisés, de poder dividir, né, em grupos, para que esses grupos eles possam ser atendidos. Então, levantem aí, Moisés, líderes de 10, de 50, de 100, e a ideia é você conseguir acompanhar essas pessoas dentro das suas necessidades. E uma igreja, se toda ela voltar a demanda para o pastor não consegue dar conta, a igreja não cresce, não desenvolve, entram pessoas nessa igreja, saem pessoas, e não é porque o pastor é ruim, é porque ele não conseguiu formar líderes que o auxiliassem nesse processo, numa estrutura onde vai requerer desse líder entender que ele precisa ser descentralizador. E talvez seja um outro processo de mudança de mentalidade para quem deseja trabalhar com pequenos grupos também. Legal, tem sempre que... E aí, a máxima do discipulado, ela faz mais sentido ainda, né? Você precisa preparar pessoas até para substituir mesmo, até para ajudar mesmo a dividir o peso, né? O peso da obra, que muitas vezes é pesado. Quais são as bases do GCEL e como cada uma é desenvolvida pela liderança? Quando você fala de bases, você se refere ao que? A estrutura dentro do pequeno grupo? Bom, eu acredito que seja até pela apresentação do senhor aqui, cadê? Que o senhor é projeto GCEL na 6ª região, não é isso? Sim. Aí eu não sei se tem a ver, porque eu não conheço muito como é que é a organização da Metodista Wesleyana, não sei se está se referindo a isso. Quando fala, se for da estrutura organizacional, estou sim como coordenador aqui na 6ª região, né? E dentro desse nosso trabalho, o que a gente tem procurado desenvolver, tendo por base, é essa orientação, essa capacitação, para que outros pastores consigam desenvolver esse mesmo trabalho. Quando nós começamos, né, conhecendo um pouco mais,
a gente recebeu uma ideia muito limitada, né? Então, teve uma grande contribuição, mas a gente não tinha o material, não tinha o conteúdo, era difícil da gente conseguir, dentro da própria denominação, que não tinha o trabalho com pequenos grupos. Então, de uma forma muito natural, alguns foram alcançados, e eu também fui alcançado, né? A gente costuma dizer que nós somos tomados, né, pela visão, e isso aconteceu também comigo. Então, esses pastores, em cada um em sua região, em sua área, né, de alguma forma foram se encontrando, foram se fortalecendo, foram se consolidando, foram ajudando um ao outro, e isso foi dando uma base para trabalharmos. Até que chegamos a essa estrutura de ter um coordenador por região, e cada coordenador, ele desenvolve trabalhos específicos para poder ajudar, mentorear os pastores dentro dessa necessidade para poder trabalhar com pequenos grupos. Vou dar um exemplo, nós estaremos agora em julho, no dia 6 de julho, no sábado, se não me falha a memória, fazendo um workshop para a nossa região, para que possam enviar líderes, e a gente, nesse workshop, vai trabalhar especificamente com as demandas dos líderes. Então, muitos acabam chegando como líder num pequeno grupo, e eles às vezes se sentem desorientados por falta de experiência. Então, nossa proposta é que esses líderes possam vir, e nós que já temos um pouco mais de tempo dentro desse trabalho com pequenos grupos, porque essa transição é um processo lento, é importante destacar, porque não vai mudar de uma hora para outra, e é um ponto até relevante, isso leva-se em torno de 6 a 8 anos para você conseguir consolidar isso na sua igreja. Então, essas bases e o aprendizado que a gente adquiriu, a gente vai poder compartilhar com esses que estão vivendo as experiências que são similares a que nós tivemos nesse processo de multiplicação e desenvolvimento de líderes. Então, o nosso trabalho ele vai muito nesse conceito de formar, orientar, e a gente veio por etapas, porque no primeiro momento, como eu disse, tinha muita resistência. Então, a gente teve que explicar o que era o pequeno grupo. Aí depois, num outro período, a gente veio num novo ciclo, como funcionam os pequenos grupos, né? Base bíblica, para poder mostrar que não é invencionice, né? Não é algo de modismo, pelo contrário, a gente quer viver exatamente o que viveu a igreja, resgatar isso. Mas essa base, ela trabalha muito pautada no sentido de orientar, direcionar, né, os pastores que pretendem trabalhar também dentro da visão dos pequenos grupos. Ficou mudo. É que eu travei, esqueci de destravar. Glória a Deus, pastor. A gente está chegando no fim, mas eu queria ainda dar a oportunidade do senhor compartilhar com a gente algum testemunho, né, ou alguns testemunhos que tenham marcado aí o seu ministério durante esse tempo, né, no que tange não somente os pequenos grupos, mas também na vida pastoral. Bom, várias coisas Deus tem nos proporcionado, né? E poder trabalhar isso, desenvolver. E eu louvo a Deus, assim, primeiramente, acho que o meu maior testemunho é a minha família, que caminha comigo, está junto comigo, né, lado a lado. E quando eu falo família, eu falo da minha esposa, e como esse trabalho vem dando essa consciência e esse crescimento, e eu falo dentro da própria família. Né? Nesse propósito, a minha esposa, ela também e foi para o seminário para fazer teologia, né, para poder hoje estar como missionária, né, cumprindo o período ainda probatório, na verdade. E o meu filho mais novo, por exemplo, já se sente vocacionado, né, e poder vê-lo trabalhando, ele faz parte da liderança, ele é líder da juventude local, dentro de uma região, faz parte de uma liderança no Rio de Janeiro, que é interdenominacional, e ele também se sentindo chamado, né, está fazendo também a sua formação teológica. Então, poder ver essa construção familiar a partir de algo que era considerado perdido, de um casamento, né, que estava deteriorado, considerado por muitos até sem perspectiva. Eu estou falando de mim, porque eu mesmo já não estava mais acreditando. Então, poder ver o quanto Deus trabalhou quando nós tivemos a consciência de que nós tínhamos um propósito. Entender que, como casal, nós somos unidos por Deus para um propósito. E quando nós encontramos esse propósito, nós passamos a experimentar coisas extraordinárias de Deus. Mas a gente tem visto muitas coisas Deus fazendo
desde cura de câncer, né, de pessoas com problemas na perna de anos e processo cirúrgico, e você vê esse trabalho de você chegar e ver pessoas viciadas, né, mergulhadas nas drogas, e você vê esse processo de restauração, pessoas com crises profundas, severas de depressão, e você vê todo esse agir e Deus consolidando isso no coração. Eu era uma pessoa muito fria, né? Eu tinha dificuldade de chorar, mas a partir de todo esse processo de Deus, a igreja fala que eu choro à toa, né? E eu me tornei uma pessoa muito chorona, né, nesse sentido, mas pela experiência vivida, por esse amor, por essa graça de Deus. E o que a gente tenta fazer é compartilhar, sabe? E nesse compartilhar, eu fiz 25 anos de casados, né? E era algo que eu queria fazer com a minha esposa, mas a demanda e tantas coisas, a gente acabou nós não nos organizamos para isso. E de repente a igreja, pastor, a gente precisa agendar, e a igreja ela simplesmente preparou para a gente assim bodas de prata, contudo, nem convidados, porque eles tiveram a preocupação de saber quem eram as pessoas mais próximas, né? E convidaram pessoas que a gente amava e não estava tendo contato, e chegaram lá e convidaram, né, o bispo, o meu irmão, que são referências para mim, e não poderia ser pessoas diferentes para poder estar lá ministrando nas nossas bodas. Então eu vejo isso como maior recompensa, como algo de Deus, a alegria do Senhor, em poder a igreja demonstrar isso. E essa demonstração, e foi algo para a gente tão lindo, né, que superou em muitas nossas expectativas, e você entender que não foi a igreja em si, mas foram as pessoas que se organizaram, eles que foram os mantenedores, sabe, cada um contribuindo de uma forma, e fizeram uma festa linda, maravilhosa, e presentearam a gente. E o que a gente pôde ver ali, muito mais relevante e importante do que a festa, foi poder perceber e receber esse amor e esse carinho deles, né? E Deus tem nos proporcionado assim, coisas maravilhosas, mas tem uma em especial que eu gostaria aqui de compartilhar, né? Que foi agora com a gente recente, e isso eu creio que pode servir de testemunhos para algumas pessoas, sabe? Recebemos um casal em nossa igreja, e esse casal não conhecia muito, né? E começou a fazer parte de um pequeno grupo. E a mãe desse rapaz, né, que era casado, ela faleceu, e o pai dele, né, um senhor já de idade, com 49 anos de casados, ele perdeu a esposa, e a esposa era a pessoa que estava ali, a companheira dele no dia a dia, e ele passou por um processo de depressão, né, e ficou muito sozinho, muito solitário. E nesse processo, esse casal pediu para fazer um GECEL lá, abriu um GECEL, e foi aberto um GECEL na casa deles. E com o tempo eles foram se aproximando desse senhor, e esse senhor foi se envolvendo, ao ponto dele passar a querer estar com o pessoal, e ele se converteu. E a família começou a ver a filha, o genro, vendo o cuidado com ele, e o carinho daquelas pessoas, porque o GECEL, ele transcende a reunião que acontece regular. O GECEL, ele funciona muito mais fora daquela reunião. Então, eles foram se aproximando dele com tanto carinho. E quando chegava o dia, ele disse que criava a expectativa das pessoas estarem lá, porque era um momento maravilhoso para ele, alegre. E ele aceitou Jesus. A filha, vendo aquilo, a filha acabou se convertendo. E o genro, que estava fora, se reconciliou. E a gente foi vendo todo um processo, e agora o parente que morava do lado também sendo alcançado. A gente viu toda uma família. E ele, que estava numa depressão severa, ele foi curado dessa depressão. E ele disse que foi o amor que ele recebeu dos irmãos através do pequeno grupo. O dia que marcou 1 ano que a esposa dele tinha falecido, o GECEL se reuniu para que naquele dia eles se encontrassem, para não deixar ele sozinho. E foram até lá, e eles fizeram um momento lá junto com ele, e ele chorava pelo carinho que ele recebia. E ele se batizou agora, na última quinta-feira. Ele, a filha,
foi recebido o genro, todos eles na igreja, e a gente vai vendo assim o poder de Deus, sabe? E esse é o maior e melhor presente de testemunho que a gente pode ter e dar, que é poder ver uma pessoa realmente encontrando o amor de Cristo, o cuidado de Deus sobre a vida, e a gente vê o quanto o GECEL, o pequeno grupo, ele é fundamental para poder ter essa proximidade, poder fazer esse acompanhamento. Se dependesse apenas da igreja, da estrutura da igreja no templo, de forma regular, muito provavelmente a gente não conseguiria nem alcançar ele. Sabe por quê? Ele tinha resistência de ir à igreja. Tinha tido experiências e a vida como ele estava, ele não iria à igreja. Então, a partir do pequeno grupo, a casa dele passou a ser um lar anfitrião e hoje é luz, e eu vejo ele passando lá, convidando todo mundo para ir e compartilhando e testemunhando do quanto Deus é bom e é maravilhoso na vida dele. Então, eu acho que esse é o maior e melhor testemunho de Deus, né, para as nossas vidas, sabe? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito verdade. Os pequenos grupos, eles têm muito isso, né, de diferente, de diferencial. Às vezes, aquelas pessoas que têm um certo trauma, uma certa, né, repulsa da igreja, né, porque são pessoas que muitas vezes foram feridas ou muitas vezes tiveram maus exemplos, né, do que é a igreja. E eu também já tive oportunidades também de conhecer pessoas que, olha, eu não piso naquela igreja. Mas aí, numa visita, num culto, num lar, num pequeno grupo no lar, a pessoa se rende aos pés do Senhor e fica firme e se converte ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Jefferson, foi muito bom esse bate-papo, muito bom conhecer essa história inspiradora, conhecer um pouco do ministério do Senhor, conhecer um pouco aí o quanto os pequenos grupos eles têm sido uma influência forte na igreja e têm abençoado vidas. Isso é para glorificar a Deus. Eu queria passar a oportunidade para o senhor dar as considerações finais, talvez incentivar aquelas pessoas que muitas vezes não se despertaram para o ministério e que às vezes precisam aí de um conselho pastoral. Essa é a hora. Amém. Bom, primeiramente, Tiago, obrigado, tá? Louvo a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade. Espero que tenha inspirado, influenciado de forma positiva as pessoas que estão nos ouvindo, estarão nos ouvindo, e esse é o desejo do nosso coração. Mas quando fala de pequenos grupos em especial, é uma base extraordinária, porque a partir do momento que as pessoas chegam nos pequenos grupos, elas vão percebendo a necessidade de se desenvolver cada vez mais. Então ela entende que tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que ler mais a Bíblia, e a gente está percebendo o interesse como nossa igreja tem crescido de forma não só quantitativamente falando, mas em qualidade também, porque os jovens vão buscando, tomam grupos de estudos, né, estão montando os grupos de orações, os dias de oração, e tudo a partir da necessidade que eles têm percebido cada vez mais. Então, jovens que agora estão procurando fazer os seus cursos teológicos, né, querendo ser pastores, porque foi desenvolvido a partir dos pequenos grupos. Então, o GECEL ele é uma fonte extraordinária, os pequenos grupos para a formação de liderança, para despertar os dons, né, para despertar essa vocação ministerial. Então, eu acredito que o pastor que quer desenvolver líderes, ele precisa conhecer, se aprofundar e entender um pouco essa visão com os pequenos grupos. Eu incentivo, eu sou um apaixonado pela visão, e quanto mais eu me aprofundo, mais eu conheço, ainda estou engateando, tenho muita coisa ainda para aprender, mas quanto mais eu aprendo, mais eu me apaixono, mais eu vejo como Deus, ele manifesta da graça, do poder, e como dentro do próprio pequeno grupo gera uma expectativa, sabe, de manifestação do poder, da graça de Deus. É um ambiente de cura e a cura acontece, é um ambiente de expectativa de salvação e a salvação acontece, é um ambiente de evangelização, então gera expectativa de evangelizar. Então eu considero que os pequenos grupos ele traz e trouxe o equilíbrio. Nós chamamos de duas asas, né? Como uma aeronave, um avião, por exemplo. Um avião, para ele ter equilíbrio, ele precisa ter as duas asas. Se uma delas deixar, ele perde o equilíbrio. Então eu entendo que, embora a reunião no templo ela seja essencial e indispensável para a reunião da igreja, para a celebração, a igreja ela funciona de maneira muito orgânica nos pequenos grupos. Então eu entendo que ela traz o equilíbrio necessário.
Então, eu incentivo, recomendo e me coloco à disposição para quem quiser. E tem sido uma experiência maravilhosa para mim, né? Novas pessoas, um aprendizado contínuo, porque não podemos achar que é um ciclo que se encerra, não. Você tem que sempre mergulhar, se aprofundar, porque o grupo que está crescendo, ele precisa ter um líder que inspira também no crescimento e desenvolvimento. Então, você tem que ser essa fonte de inspiração. Então, eu me vejo no dever de crescer cada vez mais para poder ajudar a crescer aqueles que estão vindo comigo. Então, eu incentivo, recomendo, e eu não tenho dúvida nenhuma que, além de experimentar e ter a convicção de que é a visão bíblica e a visão de Deus para que possamos ser e viver a Igreja de Cristo também em nossos dias, como temos experimentado a unção, a graça e o poder de Deus que é derramada sobre cada GECEL, sobre cada líder, e como Deus tem trabalhado e tem agido através dos pequenos grupos. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar. Né? Um abraço a você, a Juliana, né? A todos que fazem parte aí da equipe de vocês. E deixar um abraço àqueles que estiverem assistindo, aos irmãos da nossa igreja, dizer que é uma alegria e me coloco à disposição daqueles que assim desejarem para poder estar contribuindo e servindo. Porque o nosso serviço é o reino. Né? Reino não tem denominação, não tem fronteira, e a gente entende que a igreja é do Senhor e nós fazemos parte de uma única igreja. Que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez. Glória a Deus, pastor Jefferson. Foi muito edificante. Acho que a gente poderia ficar mais tempo aqui conversando, teria bastante conteúdo. Você que está nos assistindo, entendeu o que a gente falou? Hoje nós entrevistamos o pastor Jefferson Belloni, ele que ensinou um pouquinho para a gente como é que são os pequenos grupos, como é que funciona um pequeno grupo saudável, algo que não é invencionice, algo que não é modismo, algo que é bíblico, e é uma estratégia que dá super certo. E não dá super certo no sentido de apenas trazer pessoas para o meio da igreja com números, mas dá certo também no sentido de trazer comunhão. Então, se você congrega em alguma igreja que tenha pequenos grupos e você não participa, comece a participar. Se na sua igreja não tem pequenos grupos, mostre esse vídeo para o seu pastor, quem sabe ele não implementa lá também. E você que não congrega em lugar nenhum, procure uma igreja, procure um lugar para congregar e tenha certeza que Deus vai te usar, Deus vai te abençoar muito. Os pequenos grupos, como o pastor Jefferson disse aqui para a gente, é um local propício para a gente despertar e conseguir, né, ali cooperar para a igreja com os nossos dons. Então, que esse vídeo, que essa entrevista de hoje sirva para isso, para edificar a sua vida e te inspirar a servir o reino de Deus com o seu dom. Pastor Jefferson, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Foi muito bênção aqui. Que Deus abençoe a sua família. Eu achei muito interessante que o irmão começou agradecendo a Deus, né? Se definindo como uma pessoa grata a Deus e termina também como uma pessoa que é grata por tudo aquilo que Deus tem feito no meio da igreja. Que Deus continue abençoando o ministério. Foi uma bênção. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe.